Existe algo se movendo nos limites mais distantes do nosso sistema solar. Algo que não conseguimos ver. Algo que escapa aos nossos telescópios, aos nossos cálculos, às nossas certezas. Mas a sua presença é sentida. Planetas se comportam de forma estranha. Órbitas se curvam onde não deveriam. Astrônomos notam anomalias que desafiam explicação. E cada vez mais cientistas começam a admitir: talvez exista um corpo gigantesco escondido nas sombras frias do espaço. Mas essa ideia não é nova. Por muito tempo, pessoas de diferentes épocas e culturas mencionaram a existência de um planeta que não aparece entre os outros. Um planeta errante, com uma órbita longa e inclinada, que retorna em ciclos imensos. Alguns o chamam de Planeta X, outros de Planeta 9. Mas talvez o nome mais intrigante de todos seja Nibiru. Segundo registros antigos, Nibiru seria um planeta que passa perto da Terra em intervalos milenares. E quando isso acontece, algo muda. Civilizações florescem ou desaparecem. Por que esse nome sobreviveu ao tempo? Por que tantos falam sobre ele? E por que agora a própria ciência está considerando seriamente a possibilidade de que esse planeta possa mesmo existir? Não estamos falando de uma crença qualquer. Estamos falando de anomalias reais, de dados coletados por telescópios modernos, de simulações que apontam para algo que não deveria estar ali, mas está. Talvez estejamos prestes a redescobrir algo que já sabíamos há muito tempo. Talvez estejamos olhando para o mesmo ponto do céu que os antigos observavam com fascínio e temor. E se esse planeta existir mesmo, o que ele representa? Uma nova fronteira da ciência? Um elo perdido da nossa própria origem? Ou um lembrete de que não conhecemos nem mesmo o nosso próprio quintal cósmico? Neste vídeo, você vai entender por que Nibiru não pode mais ser ignorado. Vai conhecer os dados que estão deixando os cientistas desconcertados. E vai decidir por si mesmo: Nibiru é apenas uma teoria ou uma verdade que está prestes a ser revelada? Muito antes dos telescópios, dos satélites e das equações modernas, o céu já era observado com olhos de assombro e reverência. Para muitas civilizações antigas, os astros não eram apenas pontos de luz. Eram mensageiros, calendários vivos, deuses em movimento. Entre essas civilizações, os sumérios se destacam como uma das mais antigas e misteriosas. Habitando a região da Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., eles deixaram registros impressionantes de conhecimento astronômico. Suas tábuas de argila falam de planetas, ciclos celestes e corpos que os estudiosos modernos ainda tentam decifrar completamente. E é justamente nessas tábuas que começa a história de Nibiru. Para os sumérios, Nibiru não era um planeta qualquer. Ele tinha uma função cósmica. Era descrito como um cruzador do céu, um astro que atravessava as órbitas conhecidas e causava transformações profundas a cada passagem. Muitos estudiosos associam o nome Nibiru a um ponto de travessia celeste. Outros acreditam que se referia a um planeta com órbita extremamente alongada que o levava para longe do Sol durante milênios, antes de retornar. Essa interpretação ganhou força principalmente no século XX, com os trabalhos de Zecharia Sitchin. Ele estudou textos sumérios e propôs uma leitura ousada. Nibiru seria o planeta natal de uma civilização altamente avançada, os Anunnaki, que teriam visitado a Terra em tempos remotos. Para muitos, essa ideia pareceu ousada demais. Para outros, foi a peça que faltava.
Sitchin descreveu Nibiru como um planeta com uma órbita de cerca de 3.600 anos. Um mundo invisível aos nossos olhos, mas que retorna ciclicamente e deixa marcas em sua passagem. Eventos geológicos, transformações culturais e talvez contatos. Claro, essas ideias foram contestadas por muitos setores da comunidade acadêmica, mas o ponto aqui não é provar ou refutar. O ponto é que, mesmo com todas as críticas, a ideia de Nibiru persistiu. E isso é curioso, porque poucas ideias resistem tanto tempo quando confrontadas com tanto ceticismo. O nome Nibiru continua aparecendo, seja em discussões online, em livros alternativos, em documentários ou em debates sérios sobre anomalias no sistema solar. E aqui entra uma questão fundamental. Por que a humanidade se apega tanto à ideia de um planeta oculto? Talvez porque ele simbolize o desconhecido. Talvez porque, no fundo, todos saibamos que ainda falta uma peça no quebra-cabeça. E se essa peça for justamente aquilo que os antigos chamaram de Nibiru, o que vem a seguir são as pistas reais, os dados concretos, as evidências que estão fazendo cientistas olharem de novo para o céu com a mesma pergunta que os sumérios fizeram há milhares de anos. O que está vindo de lá de fora? Durante muito tempo, a ciência oficial acreditava que não havia mais nada a ser descoberto no sistema solar. Tudo parecia mapeado, previsto, conhecido. Mas então, algo começou a incomodar os astrônomos. Corpos celestes distantes, como alguns objetos do cinturão de Kuiper, estavam se movendo de forma estranha. Suas órbitas não faziam sentido. Elas pareciam distorcidas por alguma força invisível. Essas anomalias foram detectadas repetidamente, em diferentes estudos por diferentes equipes. E todas apontavam para a mesma possibilidade inquietante. Existe algo lá fora. Não um cometa, não um asteroide, mas algo muito maior. Um planeta. A ideia ganhou corpo em 2016, quando os astrônomos Mike Brown e Konstantin Batygin, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, apresentaram uma hipótese revolucionária. Haveria um nono planeta no sistema solar com massa de 5 a 10 vezes a da Terra, orbitando muito além de Netuno. Eles não o viram, mas deduziram sua existência com base nos efeitos que ele causa, assim como um vento invisível que entorta as árvores, ou um corpo na água que cria ondas, mesmo sem estar visível. Esse planeta, ainda invisível, estaria alterando o comportamento de vários objetos celestes menores. Ele estaria puxando, empurrando, inclinando órbitas. E os padrões são claros demais para serem coincidências. Os cientistas o chamaram de Planeta 9, mas para muitos ele já tem nome: Nibiru. As simulações feitas por Brown e Batygin mostram que esse planeta teria uma órbita extremamente alongada, podendo levar entre 10.000 e 20.000 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Ele estaria tão distante que sua própria luz refletida seria fraca demais para ser detectada com os instrumentos atuais. Mesmo assim, os sinais estão lá. Outros grupos de pesquisa ao redor do mundo começaram a encontrar evidências parecidas. A ideia deixou de ser uma especulação isolada e passou a integrar discussões sérias em instituições respeitadas. E à medida que mais dados chegam, mais o cenário se confirma. Algo está lá fora, algo massivo, algo que influencia, mas não se mostra, algo que parece estar escondido por vontade própria. Será? Talvez seja apenas uma questão de tempo, até que um telescópio mais poderoso o detecte. Talvez estejamos prestes a olhar pela primeira vez para um planeta que viaja há milênios no escuro, como um visitante paciente. E talvez ele esteja se aproximando novamente.
O que aconteceria se comparássemos os dados atuais com os antigos relatos? E se cruzássemos as simulações modernas com as descrições sumérias, egípcias e de outras culturas ancestrais? A resposta pode surpreender, porque as coincidências são muitas e são incômodas. O planeta descrito pelos cientistas, com órbita alongada, ciclo de milênios, influência gravitacional sobre o restante do sistema solar, é surpreendentemente semelhante àquilo que antigos registros atribuem a Nibiru. Ambos aparecem de tempos em tempos. Ambos vêm de muito longe. Ambos trazem mudanças. Mas não é só isso. Alguns dos ciclos astronômicos usados por civilizações antigas, como o ciclo de 3.600 anos mencionado por Sitchin, coincidem de forma desconcertante com certos períodos observados nas simulações modernas. Seria coincidência ou ecos de um conhecimento esquecido? Muitos estudiosos modernos evitam fazer essa conexão diretamente. Mas os padrões estão lá, e cada um pode tirar sua própria conclusão. A ciência avisa que, para provar a existência de um planeta, é preciso observá-lo. Mas a história mostra que, muitas vezes, sabíamos das coisas muito antes de poder enxergá-las. Talvez estejamos revivendo isso agora. Talvez estejamos finalmente reconectando os fios. O planeta que os antigos apontavam com temor pode ser o mesmo que os cientistas rastreiam com dados. E se isso for verdade, estamos muito mais perto de descobrir algo profundo, algo que transcende a astronomia, algo que toca na origem da nossa memória coletiva como humanidade. Seja qual for a verdade, uma coisa não pode ser ignorada. Estamos vivendo uma era em que o conhecimento antigo e a tecnologia moderna estão finalmente se encontrando. E talvez o segredo de Nibiru nunca tenha estado tão próximo de ser revelado. Mas agora a pergunta é sua. Se Nibiru realmente existir, o que isso representa para você? Uma confirmação de algo ancestral? Uma nova peça no quebra-cabeça da ciência? Ou um sinal de que o universo ainda guarda mistérios muito maiores do que imaginamos? Você acredita que Nibiru existe? Estamos mesmo perto de uma descoberta que pode mudar tudo? Ou estamos apenas começando a entender o que sempre esteve diante dos nossos olhos? A discussão está aberta, e o céu nunca mais será o mesmo.